A paz do Senhor, igreja. Amém. Jesus é bom e Satanás não presta. Amém. Quero louvar ao Senhor por essa oportunidade. Obrigada, Célia, Deus abençoe. De estarmos aqui reunidos nessa noite para bendizer aquele que era, aquele que é e sempre será Deus. Nada se compara à grandeza do Senhor. Nada e ninguém se compara àquilo que o Senhor é. Eterno, soberano, grandioso, exaltado entre as nações. Eu quero louvar ao Senhor por essa oportunidade, agradecer ao Senhor pela vida do nosso pastor. Obrigada, meu pastor, mais uma vez, pela confiança, pela disponibilidade, pela sensibilidade à voz do Espírito Santo. Porque quando o Senhor nos direciona para estar aqui, porque Deus já ministrou algo em nosso coração para dividir com a igreja. Eu queria ler com vocês apenas um versículo no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Se você pudesse colocar de pé, que depois eu quero estar fazendo uma oração junto com a igreja nessa noite. Abacuque, capítulo de número 2, versículo de número 4. Está aí bem pertinho de Mateus, um dos últimos livros do Novo Testamento. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Amém? Se não disserem amém, que está procurando ainda, eu espero. Amém, gente? Apenas um versículo que diz o seguinte: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela fé viverá. Eu queria que você repetisse comigo a última parte do versículo. Mas o justo pela fé viverá. Não é pela força do meu braço nem do seu braço, é pela fé. Amém? Mas o justo pela fé viverá. Fecha seus olhos. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero glorificar o Senhor. Eu quero te exaltar e te bendizer mais uma vez nesse dia. Ó Senhor, como é bom servir o Senhor. Como é bom estar na tua casa. Como é bom sentir a tua presença. Como é bom adorar o Senhor. Porque, Deus, nós sabemos que não é nada sobre nós, é sobre o Senhor. É tão bom, Senhor Deus, ter essa fé plantada em nosso coração. E nós sabemos que foi o Senhor que plantou essa fé em nosso coração. De crermos somente no Senhor, no único e soberano Deus. E é por isso que estamos aqui nessa noite, Deus. É por causa da fé que nós temos em Ti, que estamos aqui para render a Ti, somente a Ti, louvor e adoração para todos sempre. Continua, meu amigo Espírito Santo, falando conosco, não aquilo que queremos, mas o que nós necessitamos ouvir nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem vos assentar. Eu gostaria nessa noite de intitular essa mensagem com a última parte do versículo que nós lemos. O justo viverá pela fé. O profeta Abacuque viveu no reinado sul, no reinado de Judá, em um momento muito difícil, um pouco antes da destruição de Jerusalém. O profeta Abacuque é um profeta não muito conhecido, vamos dizer assim, dentro da Bíblia, porque o seu nome só foi mencionado em toda a Bíblia 2 vezes, e somente no próprio livro de Abacuque. Em outro lugar da Bíblia você não vai encontrar nada falando sobre ele. Abacuque, nós não sabemos nada sobre a sua vida particular. Não sabemos idade, não sabemos profissão, não sabemos se era casado, se era solteiro. A única coisa que sabemos sobre Abacuque é que ele era um profeta do Senhor. E ele viveu em um momento bem difícil. Em um momento assim que a tribo de Judá, o povo de Judá estava realmente rebelde contra o Senhor. E o livro de Abacuque, ele narra uma história em que Abacuque é o profeta,
Mas ele é um profeta diferente dos outros profetas. Porque normalmente o profeta é aquele que fala com Deus e que fala com o povo, que transmite mensagem de Deus para o povo. E também transmitia petições do povo para com Deus. Mas o livro de Abacuque, nós vamos ler, são apenas 3 capítulos, nos relata somente uma conversa, um diálogo entre Deus e Abacuque e o Senhor. A Bíblia nos fala que nesse livro de Abacuque, nesse momento em que estava acontecendo tanta injustiça, tanta rebeldia no meio do povo, tanta coisa fora dos padrões do Senhor, Abacuque começa a questionar ao Senhor. No capítulo de número 1, Abacuque ele está cheio de dúvidas, está cheio de questionamentos, e ele se coloca diante de Deus com um coração muito sincero, muito aberto diante de Deus. Porque muitas vezes nós não temos a coragem de falar para o Senhor aquilo que está em nosso coração. Muitas vezes nós temos questionamentos com Deus e nós não temos a ousadia de falar para o Senhor aquilo que o nosso coração está cheio. Porque nós pensamos, não, Deus ele é soberano, eu não posso falar isso porque Ele é Deus. Mas nos esquecemos que Deus conhece o íntimo do nosso coração. Mesmo aquilo que nós não falamos, Jesus ele conhece. Mesmo aquilo que nós não expressamos em palavras, o Senhor já conhece o íntimo do nosso coração. Não tem como escondermos do Senhor aquilo que nós sentimos, pensamos, desejamos. Não há possibilidade de esconder, porque a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é onisciente. Ele tem toda a ciência. Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. Ele é onipresente e Ele está em todos os lugares. Então Abacuque, ele não teve medo de falar com o Senhor. E muitas vezes nós nos sentimos revoltados com algumas situações. E nós queremos nos apresentar para o Senhor como uns bonequinhos maquiados, engomados, todos bonitinhos, todos cheios de dedo para falar com Deus. Mas não se esqueça que esse Deus, Ele é o teu Pai. Ele é o teu Pai, Ele não é um ser intocável que está no trono inacessível, que você não tem condições de chegar até Ele, não. Ele é o teu Pai. E você tem liberdade de falar com o teu Pai. Eu não sei como foi a tua relação com o teu pai biológico, teu pai terreno. Mas a relação que você tem liberdade de ter com o teu pai é uma relação aberta, livre, que você pode falar o que você quiser para o seu pai. Porque nem tudo ele vai responder, nem tudo ele vai atender como você quer, mas ele vai te ouvir. Isso você pode ter certeza. E eu quero ler aqui alguns versículos aqui do 1º capítulo, do 2 até o 4. Não precisa colocar. Até quando, Senhor? Olha o que Abacuque fala para Deus. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Ou gritarei a ti violência, e tu não salvarás? Porque me fazes ver a iniquidade e a opressão. Destruição e violência estão diante de mim. Há também contendas, e o litígio se suscita. Por isso a lei se afrouxa e a injustiça se manifesta. O ímpio acerca do justo, a justiça é pervertida. No mundo atual que nós estamos vivendo hoje, quem não contempla isso que Abacuque estava contemplando? O mundo que nós vivemos hoje, enquanto eu estava lendo esse livro de Abacuque, é um livro que foi escrito há milhares de anos atrás, mas é um livro tão atual, que ele mostra a realidade, a xerox colorida e autenticada do que nós temos vivido hoje. E hoje o Senhor nos desperta, irmãos, porque para nos preparar, porque o justo cada dia mais terá que viver pela fé, porque a injustiça se multiplica, a injustiça está assolando o mundo. A iniquidade está assolando o mundo. A justiça já não é mais justa. O ímpio, nós temos a impressão que o ímpio prospera e o justo, ele é penalizado. Asaf, em um certo momento, no livro de Salmos, ele fala: Senhor, olha, o justo, ele está prosperando. Asaf estava indignado no seu coração de ver o ímpio prosperando e o justo sofrendo. O Senhor disse: Asaf, o ímpio, ele é como a erva, que hoje está aqui, mas corta, amanhã ela está seca, ela está acabada, queima, destruída, acabou.
Isso é o que acontece com o ímpio. Nós temos a impressão que tudo vai bem. Mas qual será o fim dos ímpios se não reconhecerem a Jesus? Qual será o fim daquele que é iníquo se não se arrepender do seu pecado? Qual será o fim do injusto se não se converter à justiça de Deus? E a Bíblia nos diz que nesse primeiro capítulo, Abacuque estava cheio de questões, questionamentos, falando com Deus de uma forma muito aberta. Ele não entendia por que Deus, o soberano Senhor, permitia que o seu povo estivesse naquelas condições. Talvez o que naquele exato momento Abacuque não chegou a pensar é que Deus, ele é tão justo que ele nos permite fazer as nossas escolhas. Deus, ele é tão justo que ele nos deixa escolher aquilo que nós queremos fazer. Mas a justiça dele é tão grande, é tão perfeita, que ele nos permite colher aquilo que nós plantamos. Não tem como eu escolher o meu plantio para que o meu vizinho colha. Não tem como eu escolher aquilo que eu quero fazer, o que aprai minha carne, para que outra pessoa colha. O único que plantou para outros colherem foi Jesus. Jesus, ele escolheu a cruz do Calvário. Jesus, ele escolheu a morte para que eu e você tivéssemos a vida. O único que escolheu o que plantou para que outro colhesse foi o nosso Salvador. Ele escolheu a cruz, escolheu o sofrimento para que eu e você pudéssemos hoje dizer: eu vivo porque o meu Cristo um dia morreu por mim. Aleluia. Lá no capítulo de número 2, o Senhor traz uma resposta para Abacuque. Muitas vezes nós fazemos orações diante do Senhor e nós não pensamos naquilo que nós estamos orando. A oração, ela tem muito poder. No primeiro capítulo, Abacuque queria ver justiça da parte de Deus, dizendo: Deus, cadê a tua justiça? Porque nós estamos passando por tudo isso. E muitas vezes, irmãos, nós oramos dizendo: Deus, tira da igreja as pessoas que não querem compromisso, quem está envergonhando o Evangelho. Tira do meio de nós as pessoas que trazem contenda, as pessoas que trazem fofoca, que trazem aflito, contrito. Tira do meio de nós. Tira, Senhor, o joio do meio do trigo, Senhor. Sabe por que muitas vezes nós oramos assim? É porque nós medimos as pessoas com a nossa própria régua. É porque nós julgamos as pessoas segundo a nossa justiça. E como será que o Senhor está nos medindo com a sua régua? Quando nós oramos dessa forma, dizendo: Deus, tira do meio de nós, de repente você está orando para que Deus tire você do meio do povo. Porque você não está tão justo como deveria. Porque você não está correto como deveria. Porque nós não somos tão santos como deveríamos. Abacuque fez essa oração, acho que ele achava que o povo estava sendo injustiçado. Capítulo 2, o Senhor disse: olha, Abacuque, eu vou trazer justiça. Não se preocupe, Abacuque. O ímpio vai cair, o injusto vai sair. Eu vou trazer, disse o Senhor, eu vou trazer os babilônicos. Eu vou trazer os caldeus, que é um povo muito pior do que vocês estão sendo, para corrigir vocês. O povo de Deus estava necessitando de uma correção do Senhor. E muitas vezes nós achamos que Deus é simplesmente amor e Ele não é justiça.
Muitas vezes nós achamos que Deus é simplesmente o bonzinho que passa a mão na nossa cabeça. Meus amados, a Bíblia diz que o Senhor, Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. O nosso Deus, Ele é justo. E não segundo a nossa justiça, mas segundo a justiça dEle, que ela é perfeita. E Abacuque questiona o Senhor, mas como que o Senhor vai trazer um povo pior do que nós para nos corrigir? Quantas vezes Deus já fez isso com o povo dele? Quantas vezes Deus já entregou o seu povo nas mãos do inimigo, porque o povo estava rebelde? O povo de Israel passou 70 anos cativo na Babilônia, por causa da desobediência ao Senhor. O povo passou 40 anos rodando no deserto, por causa de murmurar contra o Senhor. Por que será que nós achamos que Deus, Ele vai ser sempre aquele que segura a nossa mão e nos fala: senta aqui, neném, toma um copo de leitinho? Deus, Ele nos corrige porque Ele nos ama. Porque aquilo que Ele tem preparado para a eternidade, irmãos, não é para qualquer um. Ele não preparou para aquele que vive a sua própria justiça. Ele não preparou para aquele que vive as suas vontades. Ele preparou para filhos obedientes e que servem, que obedecem a sua palavra. E nós temos que entrar nesse padrão do Senhor. Também no capítulo 2, o Senhor disse a Abacuque: olha, Abacuque, escreve aí essa visão. Escreve o que eu vou te dizer. E Deus começa a relatar a Abacuque. Dentro de todo o capítulo de número 2, existem 5 ais do Senhor. O Senhor relata a Abacuque tudo o que ele iria fazer. Abacuque se assusta com aquilo que Deus iria fazer. Porque muitas vezes nós desconhecemos o poder do Deus que nós servimos, evangelista Josué. Pela fé. Nós desconhecemos o tamanho do poder do nosso Deus. Muitas vezes nós nos sentimos injustiçados e achamos que Deus não está fazendo nada, ou que o poder dele é pequeno para alcançar aquilo que nós estamos vivendo. Abacuque, ele começa a ver que Deus, ele não estava distante de tudo aquilo que eles estavam vivendo. Que Deus não estava dormindo enquanto o povo estava naquela situação. Abacuque começa a perceber que ele estava sendo tolo nas suas orações, nos seus questionamentos com o Senhor. Porque Deus não estava com os olhos tapados para não ver aquilo que estava acontecendo. Abacuque começa a perceber que a confiança dele, a fé dele, tem que permanecer no Senhor, independente do que aconteça. Mesmo que o mundo esteja um caos, a justiça não exista. Mesmo que o ímpio prospere, mesmo que o ímpio esteja em posições que nós deveríamos estar. Abacuque diz: mesmo assim eu vou continuar confiando que Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia. Os nossos olhos, irmãos, não podem ser apenas terreno. Nós temos que aprender a ter visões espirituais, a olhar com os olhos da fé para aquilo que Deus está fazendo, mesmo que você não esteja vendo nada. Nós precisamos crer, porque o justo, aquele que é justificado em Cristo, ele viverá pela fé. Ele não viverá pela força do seu braço. E seria maravilhoso se nós entendêssemos isso. A nossa vida seria totalmente diferente. Romanos 8:28 diz assim: olha, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu chamado. Então está difícil. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Você ama a Deus? Você está vivendo o chamado, você está vivendo o propósito, está doendo? Então continua, porque de alguma forma isso está cooperando para o seu bem. Não murmura, não retroceda, não volte atrás. Permaneça firme naquele que o Senhor te chamou para fazer.
Salmos 46, versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O que tem te assolado? O que tem tirado a tua paz? O que tem tirado o teu sossego? O que tem te impedido de dormir? O que tem te tirado a esperança? Diga para esse problema: Deus, Ele é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, é Ele que me sustenta, é Ele que me guia, é Ele que me dirige, é Ele que me dá a direção do que eu tenho que fazer, é Deus. Não permita que você seja confundido pelas vozes que falam ao teu redor. Não permita que a tua mente seja confundida. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9. Em tudo, não dizem algumas coisas, irmãos. Diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Tudo isso é por causa do Deus que você crê. É pela fé que você vive nela. Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Você confia no Senhor? Você vive pela fé? Então você está como os montes de Sião, que nada te abala. Você pode olhar da fora e dizer: nossa, a guerra está batendo na porta, mas eu confio no Senhor. Está vindo aí uma nova rajada de pandemia, eu confio no Senhor. O desemprego está batendo na porta, eu confio no Senhor. A família está em crise, eu confio no Senhor. Aleluia. Porque o justo não vive por aquilo que ele vê, o justo vive por aquilo que ele crê. Em quem você tem crido? Onde está depositada a tua confiança? Onde está depositada a tua fé? Aleluia. Aleluia. Nem sempre é fácil confiar, nem sempre é fácil crer, mas é necessário para a nossa sobrevivência. Nós precisamos crer, confiar que o Senhor, Ele permanece no controle de todas as coisas. Salmos de número 20, versículos 7 e 8. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós que vivemos pela fé, nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Uns se encurvam, se caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé, porque nós não vivemos por vista, nós vivemos pela fé. Aleluia. Eu não preciso ver para poder crer, eu creio para depois eu ver. Aleluia. Eu não ando por aquilo que os meus olhos carnais veem, eu ando por aquilo que essa palavra me garante, eu ando pelas promessas que eu já recebi do meu mestre. Aleluia. Se você vive pela fé, você vai chegar até onde o Senhor determinou que você chegasse. No capítulo de número 3, aleluia. Depois de Abacuque parar para refletir, como nós acabamos de fazer aqui, de quem é o nosso Deus, de quem é esse ser que nós servimos e o poder que ele tem. Abacuque já termina o capítulo 3 totalmente diferente de como ele começou. Abacuque já termina, ele começa o primeiro capítulo questionando. Obrigada. Ele começa o capítulo 1 reclamando, falando: Deus, você não está vendo a injustiça? Muitas vezes nós entramos diante do Senhor dessa forma, nós entramos no culto revoltado.
culto dizendo: eu vou tentar mais uma vez, eu vou buscar mais uma vez, porque nada acontece, eu só vivo nas situações piores, todo mundo vai e eu fico. Eu não vou tentar mais, porque parece que não tem mais jeito, eu já lutei, e parece que Deus não vê nada. Imagino eu que era mais ou menos assim que estava o coração de Abacuque naquele momento. Um coração questionador, cheio de dúvidas. Abacuque, depois de falar com o Senhor e o Senhor responder a Abacuque, no capítulo de número 2, ele já para de falar e ele passa a ouvir o Senhor. Porque nós somos especialistas de falar, e nós não damos ouvido para ouvir o que Deus tem para falar também. Muitas vezes nós ajoelhamos para poder fazer a nossa oração antes de dormir, e nós só falamos, e nós não calamos a nossa boca para poder ouvir o que Deus tem para falar. Porque tem muita gente que fala: eu não consigo ouvir Deus falar, mas você não cala, você não dá tempo para Deus te falar. Muitas vezes nós nos fazemos de surdos, porque nós não queremos também ouvir o que Deus tem para falar. A resposta que Abacuque ouviu do Senhor no capítulo 2 não foi interessante. Abacuque, penso eu, que ele esperava que Deus fizesse algo diferente. Deus disse: não, eu vou trazer castigo. Nem sempre nós vamos ouvir do Senhor aquilo que nós desejamos ouvir. Mas creia, confie no propósito, no plano de Deus. Continua crendo, mesmo que seja difícil. Continua crendo, não desanima, não para, não desista, não volte atrás, não retroceda, não fique parado pelo caminho, prossiga, porque Deus, Ele sabe o que está fazendo. Então, nesse capítulo 2, Abacuque para ouvir o que Deus tinha para falar. Porque em um diálogo, uma oração é um diálogo. E não tem como dialogar uma pessoa só. Os dois precisam falar para que aconteça o diálogo. E Abacuque se cala, Deus fala, ele não gosta do que ele ouviu. Mas quando ele para poder analisar quem é esse Deus que ele está servindo, ele muda totalmente o pensamento dele, ele muda totalmente a sua oração, ele muda totalmente a sua atitude. Aquele Abacuque que entrou diante do Senhor revoltado, aquele Abacuque que entrou diante do Senhor questionando, no capítulo 3, ele já parece um cordeiro. Chegou parecendo uma leoa valente, um leão valente. No 3º capítulo, ele já está parecendo um cordeiro mansinho diante de Deus. Quando nós estamos aflitos, falamos coisa que não devemos ao Senhor. Quando vem a resposta de Deus, nós ficamos muitas vezes até envergonhados do que nós dizemos para o Senhor. Há muitos anos atrás eu tive uma experiência dessa com o Senhor. Eu fui uma das primeiras que o Senhor levantou dentro da minha casa para a salvação. E Ele disse que me levantou para interceder pelos outros, para ser coluna de oração pelos outros. E eu me sinto privilegiada. E eu sempre orei para que Deus não permitisse que os meus fossem sem conhecer Jesus. E a minha avó materna estava muito doente. E naquele momento assim eu intensifiquei bastante a minha oração, pedindo: Senhor, nem que seja no último suspiro, toca no coração dela, amolece aquele coração para te confessar, porque eu quero encontrar ela na glória. E eu passei assim mais umas 2 semanas de oração tão intensa pela vida dela, porque ela estava muito doente. E um certo dia eu estava trabalhando na casa de uma senhora, uma mulher muito depressiva, e eu recebo uma mensagem do Brasil dizendo: Cleide, não tem outra forma de dizer isso para você, mas eu preciso te falar, a sua avó faleceu. E eu estava na casa daquela mulher depressiva, eu não podia expressar as minhas emoções, porque ela já tinha os seus problemas. E eu entrei para dentro do banheiro tão indignada com Deus, tão revoltada
conectada com o Senhor. Eu gritava em silêncio, eu tapava a minha boca para não chorar alto, e eu dizia: Deus, por que o Senhor deixou ela partir sem te conhecer? Eu não te pedi tanto para o Senhor salvar, e o Senhor não salvou. Naquele dia não tinha como eu esconder do Senhor as minhas emoções. Eu estava como Abacuque, eu estava revoltada com Deus. Passou-se algumas horas. Foi dando um andamento no velório no Brasil, a organização. E eu ainda estava nesse trabalho, e a mesma pessoa, eu consegui falar com ela por telefone. Ela também é cristã, era nora da minha avó. E ela disse: Cleide, para resumir a história, no meio de tudo isso, no meio da dor, do sofrimento, eu tenho mesmo assim uma boa notícia para te dar. Ela disse: a tua avó confessou Jesus antes de morrer. Gente, eu não sabia onde enfiar a minha cara de vergonha do Senhor. Eu fiquei com muita vergonha de Deus, porque eu deixei as minhas emoções falarem por mim. E depois o Senhor falou para mim: tá vendo? Eu ouvi as tuas orações. Eu atendi as tuas orações. Só que nem sempre não é da maneira que nós queremos, irmãos. Se fosse a minha vontade, ela confessaria e faria a obra, ganharia outras pessoas. Mas, como eu dizia para o Senhor, nem que seja no último suspiro, salva. E assim o Senhor fez. E de repente, daquela leoa valente, aquela mulher nervosa, aquela mulher estressada, que estava revoltada com Deus, eu fiz como Abacuque, eu me tornei uma cordeirinha dizendo: Deus, me perdoa. Eu falei de algo que eu não sabia, como disse Jó. Eu fiquei envergonhada diante do Senhor. E nesse capítulo 3 nós vemos Abacuque, que chega diante do Senhor na mesma posição, se sentindo pequeno, depois dele entender a grandeza do nosso Deus, depois dele entender o propósito de Deus, depois dele entender quem era o seu Deus, ele faz uma oração para o Senhor em forma de cântico. Abacuque capítulo 3, versículo 17. Aleluia. Abacuque disse: Senhor, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, Senhor, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é minha força, torna os meus pés como das corças e me faz andar sobre os lugares altos. Que nós possamos sair daqui nessa noite como Abacuque, dizendo: Senhor, independente do que aconteça, ainda que a figueira não floresça, Senhor, eu vou permanecer vivendo pela fé, porque eu não vivo por aquilo que eu vejo, mas eu vivo por aquilo que eu creio, Jesus. Ainda que as coisas não andem como eu gostaria que andasse, ainda que o resultado não seja aquele que eu esperava, eu viverei pela fé, eu ainda continuarei exaltando o Deus da minha salvação. Ainda que a doença bata a porta, Jesus, eu vou continuar te adorando.
Ainda que o desemprego venha, Jesus, eu ainda vou continuar, Senhor, te adorando. Ainda que os meus sonhos, os meus projetos sejam abortados, eu ainda continuarei confiando no Senhor. Eu ainda continuarei, Senhor, exaltando o Senhor que era e que será eternamente Deus. Porque, meus irmãos, a verdadeira fé, ela não depende daquilo que nós temos. A verdadeira fé não depende daquilo que nós temos em mãos. Não depende dos nossos projetos, das nossas condições financeiras, da nossa posição social. A nossa verdadeira fé, ela tem que depender somente de Deus. A nossa fé tem que depender do único e soberano Deus. Depois de alguns anos, Judá, ela foi cativa pelos babilônios. Depois de alguns anos, Jerusalém foi destruída. Mas Abacuque esteve ali para poder despertar aquele povo, que mesmo no cativo eles permanecessem firmes na fé, que mesmo no meio da dor eles não desistissem de adorar o único Deus, que mesmo que as coisas não andassem como eles planejaram, que eles ainda pudessem permanecer vivendo pela fé. Porque aquele povo tinha uma promessa de Deus. Assim como eu e você, nós temos uma promessa do Senhor. O Senhor nos disse que iria para o Pai, para os céus, iria voltar para nos buscar. Então nós não podemos nos distrair nessa terra. Nós não podemos voltar os nossos olhos para a dificuldade que vive o mundo atual. Nós não podemos voltar a nossa visão para aquilo que os nossos olhos carnais conseguem ver. Nós temos que voltar os nossos olhos para aquilo que Deus já prometeu sobre as nossas vidas, sobre o decreto, sobre aquilo que Deus já falou sobre nós. Porque nós não vivemos por fé, nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Quantas pessoas nós temos encontrado no nosso dia a dia que estão desanimadas? Quantas pessoas nós temos convivido no nosso dia a dia que a fé não está como outrora, que a fé não está como no início da caminhada com Jesus? Quantas pessoas têm voltado atrás, têm desistido do plano? Quantas pessoas têm desistido do propósito? Porque a sua fé não estava firmada em Cristo. Porque a sua fé muitas vezes estava na força do seu braço. Porque a sua fé muitas vezes estava confiando na sua posição, no seu saber, no seu conhecimento. E acabou vacilando. Porque não confiou em quem deveria confiar. Não buscou em quem deveria buscar. O justo, o justificado em Deus, o justificado por Cristo, ele viverá somente pela fé. Eu gostaria de orar com você nessa noite. Eu gostaria de declarar algo sobre a vida de vocês. Mas antes eu gostaria de convidar você que gostaria de voltar a Jesus nessa noite. Talvez você diga: missionária, eu nunca depositei essa fé em Jesus. Eu nunca conheci essa fé. Essa fé inabalável nunca fez parte da minha vida. Eu gostaria de ter essa fé no Senhor. Se você gostaria de confessar a Jesus nessa noite como seu único e suficiente Salvador, estamos aqui para orar por você. Ou se você já confessou Jesus, mas andou desanimado, não andou, talvez indignado com o Senhor por algo que aconteceu na sua vida, e você saiu fora do propósito, do plano que Deus
Deus tinha para você. E nessa noite você diz: eu quero voltar a viver os planos de Deus. Eu gostaria de orar pela sua vida. Vem aqui na frente em nome de Jesus. Aleluia. Ou talvez você tenha enfrentado situações tão difíceis que você precisa que a sua fé seja fortalecida no Senhor, que a sua fé seja renovada em Cristo. Talvez você necessita de uma intercessão nessa noite. E você diz: eu não tenho mais condições. Jesus está aqui para te abraçar nessa noite. Talvez você tenha enfrentado a injustiça. Talvez você tenha sido injustiçado, como Abacuque estava se sentindo diante de Deus. Ou talvez você se rebeliou contra o Senhor por alguma situação. E nessa noite você quer reconhecer a grandeza do Senhor e pedir perdão para Ele, porque você falou de algo que não conhecia totalmente. Aquele que habita a sombra do Onipotente descansará. Venha descansar à sombra do Senhor nessa noite. Venha dizer: Senhor, eu preciso ser acolhido. Eu preciso ser fortalecido do Senhor. Eu preciso da tua ajuda para passar esse processo. Talvez você está sendo corrigido pelo Senhor nessa noite. Talvez Deus tenha permitido situações da sua vida que você não esperava. Talvez algo que você não planejava é o que você tem vivido. Eu quero orar por você nessa noite. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, eu quero glorificar o teu nome, Senhor. Eu quero te exaltar, eu quero te bendizer, Pai, porque a tua palavra, Jesus, foi ministrada nessa noite, e eu creio que ela não volta vazia, papai. Senhor, nos desperta para viver pela fé, porque o que está programado para este mundo, para o fim dos tempos, como diz a tua palavra, nós precisamos verdadeiramente viver pela fé, Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu te apresento essas duas vidas que estão diante do altar, que vieram aqui, Senhor Deus, diante de ti. Senhor, fortalece as tuas filhas diante de ti. Restaura essas mulheres diante do Senhor. Renova a sua fé diante de ti. Ajuda elas a viverem pela fé diante do Senhor. Meu Deus, eu quero repreender os laços do inferno, as setas malignas. Meu Deus, tudo aquilo que não provém de ti, Pai, da autoridade que há no nome de Jesus. Eu declaro sobre elas a vitória, a bênção do Senhor. Pai, que essa bênção possa alcançar a tua igreja, possa alcançar o teu povo, Senhor, para que nós possamos experimentar a verdadeira fé no Senhor. Pai, nos capacita, meu Deus, para viver pela fé, porque tudo que está preparado para o mundo, Senhor, tudo que a tua palavra diz que ainda vai acontecer, verdadeiramente, nós precisamos estar firmados na rocha, nós precisamos estar com a nossa fé convicta no Senhor, Pai. Nos capacita, nos ajuda, Senhor, nos fortalece, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Aplauda e glorifique ao Senhor, porque somente Ele é digno. Aleluia.